programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora, convidando sempre você para fazer parte, para você pertencer a essa turma maravilhosa que faz o bem, que transforma vidas, que procura também se autoconhecer, para se autocorrigir, porque é na autocorreção que a gente começa a mudar também o nosso entorno. Se eu estou fazendo alguma coisa que prejudica, por exemplo, o meio ambiente, pode ser que eu esteja prejudicando por ignorância, não sabia, né? Até uma época atrás, por exemplo, a questão do sol, a gente tomava sol, passava até Coca-Cola para ficar moreno, mais moreno. Veja cada absurdo que a gente fazia. E até pouco tempo que nós descobrimos que o sol, em demasia, sem um autocuidado, ele pode causar câncer de pele. Além de prejudicar a gente, se nós também não olharmos para a natureza como algo que ela vive sem o ser humano. A natureza, a mãe terra, as matas, vive sem o ser humano. Mas nós não vivemos sem a natureza, nós precisamos dela para sobreviver. Então, vamos cuidar dela. Eu começo com uma frase que diz o seguinte: pessoas que não sustentam árvores, em breve, viverão em um mundo que não sustenta pessoas. E essa é uma frase de Bryce Nelson. Pensa, é verdade. Se nós não somos capazes de manter a nossa natureza, se nós não somos capazes de olhar para ela, e hoje, com a questão da internet, tudo que você quiser saber, você tem informação. E a própria educação hoje também, ela está voltada para ajudar os alunos a compreenderem o que é essa mãe natureza, como viver em paz. E a natureza, ela tem várias áreas, né? Nós temos as matas, nós temos os oceanos, nós temos os rios, nós temos os lagos. Nós sabemos que todo rio desemboca onde? No mar. No mar. E hoje nós estamos recebendo uma bióloga maravilhosa. Ela é professora da UFAL, mas também ela é Hilda Helena Sorvierzowski. Ela é de Curitiba e ela vai contar para nós como é que ela chegou aqui em Maceió. Hilda, que alegria te receber aqui, que bom que você vem para falar de um assunto tão necessário para a gente, que é a questão da educação, da biologia e de alguns planos específicos da natureza que são ligados à área que você trabalha. E vocês vão aprender coisas hoje que vocês não sabiam. Até eu, conversando com ela em off, tem muita coisa que eu nem imaginava. O prazer é meu, Maristela. Então, Hilda, como é que você veio parar em Maceió? Você de Curitiba, você pegou carona, como é que foi? Não, em Curitiba eu estava fazendo mestrado, trabalhando com biologia marinha. E o que tem em Maceió? Um mar maravilhoso. Tanto que é cantado em música, verso e prosa. E aí houve um concurso na Universidade Federal de Alagoas e fiz o concurso, fui aprovada, vim para cá. Amo essa terra. E foi por acaso que você viu o concurso aqui em Maceió? Foi por acaso, foi por acaso. Será que as coisas acontecem por acaso? Talvez não. Quando a gente observa a natureza, a gente vê que não é, porque muita gente acha que o mundo foi criado do caos. Não que caos organizado? Exato, exato. E aí, na questão, você é professora universitária, então já são quantos anos? Você já é praticamente alagoana. Sim, em Maceió eu estou há 31 anos. 31 anos. Na Universidade Federal de Alagoas há 29. 29 anos, desenvolvendo tantas habilidades. E nesse período, né, você foi avançando também enquanto professora. Sim. Porque eu vejo aqui que você trabalha também diversas disciplinas. Mas antes da gente falar das disciplinas e falar do trabalho que você desenvolve dentro da universidade para formar alunos com uma visão mais ampliada, né? Porque natureza é sistema. Isso. Se nós olharmos, existe um ecossistema. O ecossistema também é algo que é bem jovem, né? Bem mais recente, década de 60, 70, nessa faixa. Veja que essa visão de sistema, ela é bem mais jovem. Mas
dentro da universidade, nesses 2 anos de pandemia, você como professora e os alunos, me fale o que aconteceu, como é que você conseguiu passar por esse período? Ainda estamos passando, mas agora já existe aula presencial. Isso, foi um momento bem diferente, bem difícil de se trabalhar e de lidar, tanto para estudantes quanto para professores. Primeiro, comentar que a universidade fez todo o empenho e ofertou diversos cursos de capacitação para os professores antes de retomarmos as atividades. No retomar atividades, o que aconteceu? Houve o voluntariado, tanto de alunos quanto de professores, porque era um sistema muito diferente. E cada um tinha os seus equipamentos. Então, é difícil de uma pessoa imaginar hoje que um estudante está assistindo aula só com um telefone, um smartphone. Só, mais nada. E um caderno e um lápis. Energia para carregar esse material, internet para ter esse material. Então, nós continuamos e fomos avançando. Qual foi a possibilidade que nos foi colocada? Estimular a curiosidade dos estudantes individualmente dentro das suas casas, onde estavam protegidos. Porque se nós estimulássemos a saída das casas, eles poderiam estar desprotegidos e talvez eles não tivessem Covid-19, mas os seus familiares sim, o que aconteceu com alguns, que tiveram que sair para trabalhar, inclusive. Então, nesse estímulo, nós usamos muitas imagens, vídeos já produzidos, produzimos materiais e muita discussão, coisa que até então não era necessário em sala de aula tradicional, com tanta ênfase, com tanto suporte para essas discussões. E se a gente tivesse que fazer assim, perdas e ganhos nesse período? Se tivesse que fazer um balanço? Perda maior, falta de contatos pessoais, porque o ser humano é um ser social. Isso foi uma coisa bastante difícil que nós estamos tentando recuperar agora e ainda com bastante dificuldades, tanto para professores quanto para estudantes. Ganhos. A tecnologia está a nosso favor, vamos usá-la. E você acha que depois desse período, com as aulas presenciais, eles aprenderam a usar mais essa ferramenta e você também como professora? Sim. Os professores, né? Sim, de um modo geral, sim. Esse é um processo dinâmico, constante, que vai continuar e, por incrível que pareça, por mais resistência que exista, é um estímulo. Então, aquela ideia do estudante universitário, guardem os smartphones porque não podem ser utilizados. Hoje a gente faz o contrário. Faça uma pesquisa. O professor está sem sinal de internet. Alguém tem sinal de internet aqui? E aí, assim, a gente vai avançando. Veja, isso faz com que haja uma interação maior, até a colaboração. Os alunos entre os colegas. Ficam mais colaborativos. Sim. Agora, com essa questão deles estarem dentro de suas casas, com a sua saúde preservada, à distância, você acha que eles tiveram o mesmo desempenho como aluno? Os desempenhos foram diferentes porque as avaliações foram diferentes. Tudo teve que mudar? Tudo teve que ser modificado. No presencial, se avaliou muito o conteúdo. Gente, o conteúdo está à disposição hoje na internet. Nós temos acesso a livros, a fotografias de livros mais antigos. Isso está disponibilizado. As discussões não estão disponibilizadas, seja via internet ou seja via presencial. Então, há uma mudança nessa forma de tratar o ensino. E os estudantes estão percebendo isso. Talvez não gostem, porque o formato mais tradicional, ir para a sala de aula, anotar o que estava sendo falado, talvez seja mais confortável, mas a maneira de ampliar a consciência, de expandir a sua consciência, ficou diferenciada. Uma ferramenta que eles podem ter, veja, quando uma pessoa, se eu assisto uma aula, eu estou anotando tudo. Sim. E com a ferramenta do smartphone, você pode colocar para gravar, uma aula gravada, e você pode assisti-la várias vezes, ou aquele ponto que você não entendeu bem, para depois perguntar novamente para o professor, e se esclarecer algo. Isso também trouxe também esse benefício. Sim, o uso da tecnologia. E quando você comentou perdas e ganhos, uma grande perda foi a perda da leitura. Essa sim, porque você assiste o vídeo, mas você não lê mais o texto.
Com certeza. É uma forma de nós, professores, temos que nos adequar a isso, exatamente para que consigamos avançar um pouco mais, no sentido de estimular os estudantes a que eles possam desenvolver plenamente as suas habilidades. É um grande desafio. Nós sabemos que com a entrada dessa ferramenta para a educação, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. E eu fico pensando que a educação, nesse período, ela passou por uma grande transformação. Exato. E essa transformação está trazendo outras transformações. Sim. E essas outras transformações trarão outras, porque a questão das ferramentas, das redes sociais, a cada dia aparece uma novidade. Exato. E quando você fala da questão da leitura, nós percebemos que, por exemplo, com o advento do Zap, né, do WhatsApp, as pessoas, os jovens, eles se comunicam e eles já criaram até um dialeto, né, Exato. próprio. E o que acontece muito, não sei se acontece, aí eu pergunto para você como professora, quando o aluno ele vai fazer uma dissertação, vai escrever, ele acaba utilizando aqueles termos que ele usa no WhatsApp? Não. Não, porque nós estamos aí dentro da academia e nós mantemos a linguagem científica. Então, ele precisa ter essa adaptação. É um esforço que tem que ser feito. Então, se é uma conversa informal, ok. Se é uma conversa com um orientador, por exemplo, ele já precisa ter uma conversa mais significativa em relação à formação das palavras. Então, é como se eu comparasse os moluscos, os bivalvos, os sururus, mexilhões, maçuninho e edivelho. Muita gente diz que tem casca, mas o termo correto é concha. Então, se o estudante vai conversar com o seu orientador, ele vai precisar usar o termo concha, ou ele vai ter que chamar a atenção. Casca é o termo que você usa para pessoas leigas que não estão na academia, não estão dentro da instituição. Isso tudo existe uma adequação e uma formatação que precisa ser seguida. Isso, mas mesmo assim eles ainda colocam, vocês Sim, são obrigados... mas nós fazemos as correção. correções. Sim, nós fazemos as correções. A correção, e já são adultos, né? Porque quando nós estamos ainda no primário, que estamos aprendendo a ler, é natural, né? Exato. Que se erre. E na fase adulta, você já tem discernimento. Sim. E você tem encontrado muita dificuldade? Sim, existe muita dificuldade. Um exemplo muito claro. O idioma português, ele possui muitas possibilidades de se falar de formas diferentes a mesma coisa. Então, uma única palavra, manga, uma fruta da estação, manga da roupa, é a mesma palavra, a depender do significado que você use na frase, muda. Como é que eu vou interpretar o significado? Eu preciso saber se eu estou falando de roupa ou de fruta. Um exemplo bem claro, para que as pessoas compreendam. E a nossa língua, ela tem, às vezes, uma palavra que tem tantos significados que, às vezes, nem a gente sabe. E aí é o recurso do dicionário. Necessidade de que nós estejamos atentos a isso. E os estudantes precisam perceber essa necessidade. E aí eu retorno, leitura de novo. A necessidade de buscar, de fazer a pesquisa, pode ser via internet, não é problema nenhum, mas fazer a leitura. Quando você fala da leitura, eu me lembro de um trabalho, de vários seminários que aconteceram aqui em Alagoas, na primeira infância. Assim que o bebê, você já estimular a criança a estar olhando figuras, letras, para que ela seja um leitor. E uma criança com uma certa idade, se ela aprender, o maior número de palavras que ela aprender lendo, vai ajudá-la a ter mais condições de resolver os seus conflitos. Veja que até internamente contribui para a capacidade daquela pessoa de refletir. Quanto mais você lê, mais condição você tem de compreender tudo o que acontece ao seu entorno. É uma transformação que acontece dentro da pessoa. Exato. E ao mesmo tempo que existe essa transformação, no momento em que você pergunta sobre a pandemia, foi uma grande transformação. Foi. Para todos nós. E essa transformação, ela continua acontecendo, porque agora voltamos ao presencial ainda em processo de pandemia. Como vamos reagir e como vamos agir? Temos que ter tempo para isso. É um processo. É um processo e é novo. Exato. E não dá para avançar prevendo possibilidades.
E tem algo, né, nessa história toda. Foi imposto, foi algo que nós fomos obrigados em função do que aconteceu. E isso também, quando a gente pensa em pandemia, será que também é essa discussão mundial? É a falta de cuidado com a natureza que nós temos? Possivelmente, possivelmente. Eu não diria nem só a falta do cuidado, eu diria o avanço desenfreado do ser humano, tratando ambientes naturais como se fossem ambientes a serem explorados como áreas urbanas. Quando você fala de área urbana, eu também reflito que nós chamamos de progresso, de repente, fazer toda uma construção ao lado de um rio que é maravilhoso. Então a pessoa fala assim, eu vou construir aqui um prédio, vou construir uma casa, vai ficar maravilhoso. Nós chamamos de progresso, mas e a natureza? Chama de quê? É uma boa pergunta, porque ela responde para a gente em outro formato, não necessariamente naquele formato que nós ouvimos a fala. Enchentes. Enchentes. Inundações, arrastar casas inteiras, isso acontece. O que está acontecendo agora, né? Exatamente. Morar perto do... Áreas de risco. Áreas de risco, áreas que podem... A terra pode deslizar. Sim. Veja, o ser humano, ele é o único, né? Que pensa, que reflete. Resolve seus problemas. Então, ele poderia evitar. Poderia. Nós já estamos nessa fase de evitar. Você acredita que isso tudo acontece por uma ambição desfreada? Pode ser que sim. Pode ser que seja por uma necessidade de ter mais espaços ou por desconhecimento puro do que realmente a natureza é. Quando você fala do desconhecimento da natureza, eu observo também, ao mesmo tempo que há esse progresso, né, de as casas em volta do rio, tem muita gente que se junta para viver em grupo num espaço mais natural. Também. Voltando para o passado, Isso. ou seja, fazendo um caminho de retorno ao que era antes. Morar num local onde tudo é natureza, onde você planta sem agrotóxico, as pessoas colhem dali, vivem em grupo. Mas para que a gente pudesse fazer isso de uma forma mais ampliada, hoje não acredito mais. Não teríamos mais a condição pelo número de habitantes que nós temos dentro do planeta. Então, essa condição não seria viável no sentido de área por habitante, área natural por habitante. Existe a condição de retomarmos essas áreas? Sim, inclusive na área marinha. Exato. Aqui eu também, Hilda também é militante na questão voluntária, fez muitos trabalhos e faz ainda muitos trabalhos, atende também, porque nessa pandemia... os horários do professor também foram muito mais ampliados. Foram. Então, quando o horário é ampliado, não há um retorno financeiro, então é um trabalho voluntário. Você fez porque você sentiu que isso era a sua missão. Exato, e isso é uma coisa gostosa, nós fazemos por amor à profissão. E você também você participou durante vários anos no Dia Mundial da Limpeza de Praias, Lagos e Oceanos. Me explica um pouco o que é isso. Eu sei que isso é feito no mundo inteiro, mas tem muita gente, chama até de Clean Up Day. E muitos locais fazem escolas. Esse movimento é para conscientizar o quê? Para conscientizar que seres humanos são seres terrestres. E nós, quando adentramos para a área marinha, precisamos ter cuidado principalmente com elementos que nós introduzimos. Esses elementos maiores são os visuais. Então, o descarte inadequado de resíduos sólidos. Aquilo que a gente poderia chamar de lixo, copinho descartável, sacola, resto de linha de pesca, de rede de pesca, material que, perdi, ficou, caiu, garrafa, latinha. Isso tudo, nas praias, nos rios, nos oceanos, causa um dano muito grande, tanto para a fauna quanto para a flora. Não só de nós olharmos para os animais, poxa, morreu enrolado na rede de pesca, afogou-se por conta disso. Não só pelo sentir no ser humano, que isso acontece com outros animais, mas também pelo aumento desenfreado desses materiais
dentro dos oceanos. Existem áreas no mundo que estão captando somente lixo. Então você não tem mais água no mar, praticamente, quando você olha por cima. Você tem garrafas PET, plásticos, embalagens plásticas de todas as possibilidades, porque as correntes marinhas estão levando para aquele local. Nós temos... Quem tira? Nós temos aqui o Rio Salgadinho, por exemplo. Sim. Sim. Que agora estão tentando revitalizar. Revitalizar. Exato. Espero que realmente consigam, mas é importante também, junto com a revitalização, fazer um trabalho com a comunidade. Exato. Que joga sujeira, porque se não fizer, eles voltam a jogar. Exato. Mas eu jogo por que eu jogo? Eu paro às vezes para pensar sobre isso, Maristela. Por que eu jogo? Eu não tenho uma lixeira na frente de minha casa, o lixeiro passa sem eu saber um horário, então eu vou ali e descarto o meu resíduo da cozinha, por exemplo, e dos banheiros, eu descarto dentro do rio. Porque essa é a minha tradição, todo mundo sempre fez assim, ninguém nunca teve prejuízo. Só que depois... Nunca se percebeu o prejuízo que viria, né? Exato, o prejuízo que vem. Se um riacho, o Salgadinho, um rio Salgadinho, no centro da cidade de Maceió, se ele entope de lixo, a água vai sair por outro lado e vai entrar nas casas. Depois disso, quando não tem o processo de enchente, veiculação de doenças, criação de mosquitos e outros bichos que são nocivos ao ser humano. E eles nem percebem, né? Não percebem que são eles próprios que estão produzindo esse tipo de problema na própria comunidade. E, assim, é louvável que o nosso prefeito, o JHC, está fazendo, e espero que seja feito esse trabalho junto com a comunidade. E esse trabalho ele tem que ser constante. Exato. Não pode ser um trabalho que só feito sazonalmente. É continuamente, porque esse público ele precisa de receber essa educação contínua, para que possa se manter assim que conseguir resolver, né, o problema de limpar esse rio. Mas o que mais me assusta, você está falando de lixo que tem dentro de casa, da cozinha, o esgoto. O que mais me assusta é quando eu vejo sofá jogado, fogão, geladeira velha. Exato. Como é que aquilo foi parar ali? E a prefeitura tem um serviço de recolher esse material. Isso. É necessário, mas a quantidade é tão grande que não dá conta. Isso. Mas a conscientização é um trabalho que leva muito tempo, é um trabalho de formiguinha. Então, se nós conscientizarmos tanto rios quanto lagos e oceanos e praias, vão estar em melhor condição para nós, seres humanos, utilizarmos desse lazer com saúde e com muito melhor bem-estar. Esse trabalho também era feito com a saudosa Mônica, que também bióloga, né? Você e ela faziam com tanto carinho, com tanto amor, iam para as praias e o trabalho era feito assim. Iam para uma escola, fazia palestras, era um trabalho antecipado. Era um trabalho que era feito com os alunos de conscientização. E depois esses alunos eram convidados nesse dia, no Clean Up Day, que é no mês de setembro, e lá, então, esses alunos iam, eles tinham que ter luva, um chapéu, protetor solar. O que mais? Você tinha que ter o cuidado de saber onde você pegava, como você pegaria cada material, e o maior cuidado ainda, Maristela. Existem alguns materiais que já ficam incrustados com seres vivos dentro da água, por exemplo, nas praias, nos oceanos. Esse material, deixe lá. Já tem seres em cima dele. Por que eu vou retirar e matar mais ainda desses seres? Então eu deixo como se fosse um habitat artificial. E também o cuidado, eu me lembro que eu participei de um desses momentos. Sim. E eu vi os alunos, o cuidado, porque, por incrível que pareça, tem gente que descarta agulhas, sim, material de hospital ali jogado, fraldas descartáveis. Sim. Todo tipo de descarte. E as agulhas poderiam ferir alguém. Mesmo com a luva de borracha, poderia perpassar. Então, muito cuidado. Outra coisa que eu percebi também são as bitucas de cigarro. A quantidade, quanto mais você tirava, mais aparecia. Muito grande. E sabe que existe, daquela época, ainda ficou um remanescente, e que trabalha mensalmente
limpeza de algumas áreas, eles tiram cerca de 2.000, desculpe, o número foi maior, 200 a 400 quilos de lixo em 500 metros. Em 500 de praia, metros? De praia. Que no dia que nós fizemos, nesse momento que nós participamos, eu Foi me uma lembro que quantidade nós enorme. colhemos Sim, e depois pesamos. sim. Mas foi assim, foram menos de 500 metros, porque a quantidade de Era muito alunos e grande. também o período que nós ficamos, só o período da manhã e à tarde já foi pesado, deu mais de 2 toneladas. Foi. Essa quantidade está diminuindo um pouco pela conscientização. Como você disse, um processo contínuo e que precisa continuar a ser feito. E esse processo também tem que ser dentro da praia, tem que ter o tempo todo isso, porque nós recebemos muita gente de fora, nós somos um estado que a nossa característica Sim, é o marinha. turismo, né? Exato. E marinho, que todo mundo quer, que não gosta de ir à praia, tomar o seu sol, mas precisa também de ter consciência de como usar essa praia. E vamos agora ver que você assim é uma pessoa que muito estudiosa e assim muito dedicada, muito séria, muito compenetrada, muito comprometida com o ensino e preparar esses alunos para que eles tenham um maior conhecimento ainda dentro dessa área. Você também está preparando alunos para um mestrado em ciências, né, da matemática. Ensino de ciências e matemática. De matemática. Isso. Aí assim, quando você me disse isso, eu fiquei pensando, assim como você aí, assim, qual que é a ligação que tem, né, a biologia com ciência e matemática? Então, estamos aqui para entender melhor ainda, porque pode ser que alguém que esteja assistindo agora, é isso que eu quero fazer biologia. Isso. Então, esse curso de mestrado que você está falando, ele é posterior à graduação e nós trabalhamos na Universidade Federal de Alagoas com esse curso desde 2010, quando ele teve sua primeira turma. Ele tem a característica de ser chamado Ensino de Ciências e Matemática, porque o MEC separa a matemática, que é uma ciência, das demais ciências. Simples assim. Então, nós fazemos uma relação de todas as ciências, a física, ciências que nós chamamos de ciências naturais. São 5, né? São 5 áreas que a gente trabalha nesse mestrado. Biologia, química, física, matemática e pedagogia, que são os formadores de professores. Isso, e essa é a função de Hilda dentro da universidade. Nós precisamos de mais professores dentro dessa área. Imagina se ninguém mais quiser fazer pedagogia, o que vai ser do nosso país? E cada um tem a sua área, e a área do meio ambiente é extremamente necessário, é o que nos dá vida. Exato. Que mantém a nossa vida. Exato. E você também fala da dificuldade, né? É muito importante vocês trabalharem também com os adolescentes, os alunos da primeira Sim. faixa que estão aprendendo a ler e escrever. E você falou que eles têm muita dificuldade de entender qual a função de alguns, você fala de invertebrados, né? Isso, é a minha área de formação, são os animais invertebrados, principalmente os animais invertebrados marinhos. E nessa área de formação, a dificuldade maior é as pessoas conseguirem compreender que são animais, porque não se mexem. Mas todo animal não tem que se mexer? Não necessariamente. Toda planta não tem que ficar parada? Não necessariamente. Características dos seres vivos, sempre vai existir alguma diferenciação. E nesse mestrado, nós tentamos trabalhar, independente de eu ser bióloga e eu orientar biólogos, eu posso orientar qualquer um que escolha a minha orientação. Então, eu vou tentar juntar as ciências, o que é muito mais interessante. Eu não preciso ter compartimentalização de cada uma das ciências, mas se eu vou, por exemplo, trabalhar com a biologia marinha e eu quero entender se aquele animal fica debaixo d'água ou acima d'água e tem maré, maré é um exemplo clássico da física. Isso. Então, eu congrego, eu modifico, eu misturo, eu altero, eu transmuto essas ciências juntas. E nós fazemos isso nesse mestrado. E a formação maior é porque as pessoas, quando você fala da pedagogia, as pessoas têm uma visão de que o pedagogo simplesmente vai ser um professor. Ah, você quer ser pedagogo? Professor de ensino? Ensinar criança pequena? Gente, é o futuro do nosso país. Continua sendo o futuro do nosso país.
Porque se nós ensinamos direito, funciona. Por que se pintam hoje as faixas nos sinais e as crianças dizem, pai, não para em cima da faixa, está errado, eu aprendi isso na escola. Reparem a situação. Ah, mas é que eu tive que parar, não sei o quê. Esse pai nunca mais vai fazer isso de novo. Então, são mudanças que nós estamos tendo no processo de educação. E é interessante porque, ao mesmo tempo, eu posso ter um aliado do ensino de biologia e de química. Então, existem animais nas nossas áreas recifais aqui em Alagoas que, se a gente pisar em cima, escorrega. Eles são chamados popularmente baba de boi. E essa baba de boi, ela pode servir para a saúde humana. Exato. Aí é o aspecto químico. Então, eu sempre vou estar ligando uma área a outra área. Por isso que o nome do mestrado é Ensino de Ciências em Matemática. Existem várias pesquisas que esse baba de boi precisa de isolamento dentro da farmácia, mas ele tem substâncias contra fungos. Então, principalmente fungos dos pés. Gente, cuidado, não façam colocar o muco da baba de boi em pés que têm frieiras, porque não está isolado de outras substâncias nesses animais, que aí são prejudiciais ao ser humano. Muito obrigada, doutora, bióloga, essa pessoa maravilhosa que você representa para a nossa Alagoas, por ter vindo aqui. Eu tenho certeza que muitos daqueles que estão nos assistindo vão aproveitar muito de tudo que você falou e pode escolher essa profissão. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem. Eu vou estar aqui esperando você. Até lá.